Entramos. Entramos! Bom. Já começou a contar. Beleza. Então é isso, gente. Estamos aqui, né, pela Associação dos Trabalhadores de Base do Rio de Janeiro, ATB, e apresenta essa temática sindicalismo, autonomia e questão trabalhista, um debate histórico e contemporâneo. Então nós estamos aqui com o professor Alexandre Sames, professor do Pedro II, membro do Sindicop e da ATB, e a Eduarda Alberto, membro do Entregadores Antifascistas do Rio de Janeiro. A companheira Vivian Fraga, ela está tendo um problema de acesso e a gente vai ficar no aguardo ela acessar a live, mas enquanto isso a gente dá prosseguimento ao nosso debate, à nossa conversa sobre esse tema tão pertinente, né, que tão atual, e que a gente precisa realmente dar uma luz a toda essa problemática diante desse cenário aí que a gente se encontra, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre essa questão, o que essa pandemia também traz como consequência em relação à militância né, de um modo geral. E o sindicalismo, ele também é afetado, é claro, obviamente. E aí tem toda essa questão que também vem se arrastando há algumas décadas, né, desses ataques aos trabalhadores e trabalhadoras de modo geral, se intensificando agora com as reformas trabalhista e reforma da Previdência, com a retirada de direitos conquistados já há algum tempo, né, diante de muita luta, muito sangue, muita dedicação, né, de muitos companheiros e companheiras aí nessa militância que já vem desde bastante tempo. E aí a gente se pergunta, né, o que fazer para superar essas adversidades impostas por um sistema e pelos seus promotores, né? Como que a gente pode atuar de uma forma mais pertinente, mais determinante, né? De uma forma mais eficiente, para estar não somente resistindo, mas avançar na nossa luta, né? E esse bate-papo é justamente para a gente tocar nesses pontos. Os nossos convidados eles vão fazer as suas apresentações, os seus depoimentos dentro dessa perspectiva, dessa temática, para a gente tentar ver o que a gente pode. É claro que não vai se esgotar essa discussão aqui, né, nessa simples live, porque é uma coisa que se expande em vários setores, impossível de se esgotar apenas aqui. Mas que seja mais uma contribuição para a gente refletir sobre todas essas questões aqui. Então, agora eu passo a palavra para o nosso companheiro Sames aí. É contigo, companheiro. Eu agradeço aí, tá dando para ouvir bem? Sim, sim. Bom, agradeço aí o convite, os companheiros e companheiras da ATB, a organização da qual eu faço parte, e que eu tenho aprendido bastante. Essas lives, para quem não está organizando, elas são antecedidas
né, de conversas, de debates e, antes de tudo, de demandas que vão aparecendo e que nos chegam das mais diversas formas, né? E aí, para começar a falar de sindicalismo, autonomia e a questão trabalhista, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. O primeiro deles, acho que talvez seja o mais importante, e a minha intervenção é uma intervenção acadêmica, uma intervenção para chamar para o debate as militantes e os militantes, né, que estão aqui nos ouvindo. Não são todos, talvez não sejam todos isso, mas militantes e militantes, as militantes e os militantes, mas certamente têm interesse na militância e fazem a militância quer de uma forma, quer de outra. Então, qual é o esclarecimento? O esclarecimento é que falar hoje de sindicalismo e autonomia é quase que uma antítese, né? Quer dizer, hoje os sindicatos são tudo menos autônomos. Isso tem uma história. E é justamente tentar entender essa história, como é que um sindicalismo que foi autônomo, ou que era quase isso, sinônimo de autonomia, ele se torna tão atrelado, ele se torna tão burocratizado e tão engessado dos mecanismos que nós próprios, que somos parte do sindicato, combatemos. Então, acho que talvez seja esse o grande desafio da minha intervenção. Tentar deixar claro como isso já foi diferente, que elementos colaboravam para essa diferença, né, e o que nós podemos escolher como nexo de transformação, podemos escolher de ensinamento daquilo que foi vivido pela classe trabalhadora intensamente, pelo menos durante as 3 primeiras décadas do século XX. Então, basicamente é o desafio. E também o objetivo nosso não é ministrar uma aula, né? A gente está aqui chamando a reflexão, porque a gente sabe que, se por um lado, aquelas experiências das 3 primeiras décadas, né, elas foram fundamentais para aqueles trabalhadores e trabalhadoras daquele tempo, elas não podem ser transpostas mecanicamente para o século XXI. Obviamente que o que nós queremos aqui é fazer um debate sobre a possibilidade sindical ou não de, no século XXI, nós temos um sindicalismo autônomo, independente e revolucionário, né? Antes de tudo, revolucionário. Então, esse é o objetivo nosso aqui. Então, eu estou muito honrado, muito satisfeito de estar fazendo parte aqui de um conjunto, onde tem a Vivian, que vai chegar, a Eduardo, e o Marco, né? O Marco é uma pessoa que conheci há pouco tempo, mas já tenho imensa simpatia, por conta do que eu já ouvi falar dele, que eu já vi ele empreendendo. Então, a Eduarda e a Vivian eu conheço menos, né? Eu estou começando a conhecer agora e também de ouvir falar. Em geral, os depoimentos são sempre muito positivos, e me enche ainda mais, né, de alegria de estar aqui colaborando e compartilhando o espaço com essas companheiras e esses companheiros. Bom, dito isso, vamos trabalhar alguns conceitos, né? Sindicalismo revolucionário. Então, sindicalismo revolucionário, ele, na verdade, do ponto de vista da sua inauguração, século XIX, final do século XIX, chega ao Brasil no início do século XX, a ideia do sindicalismo revolucionário chega ao Brasil no início do século XX. Na história, né, tentando ser bem horizontal mesmo, não aprofundar, não verticalizar o debate, na história, alguns chamam o sindicalismo revolucionário de anarcossindicalismo, né? Esse anarcossindicalismo ele vai se desenvolver em várias partes, só um minutinho. Ele vai se desenvolver em várias partes do Brasil com suas nuances, com características muito particulares, né? E essas características muito particulares, a gente não vai ter como abordá-las todas aqui, porque não é o nosso objetivo, né? Nem temos tempo para isso. Bom, mas o que é interessante? Interessante é que esse sindicalismo revolucionário, que no caso do Rio de Janeiro, e vou abordar mais o Rio de Janeiro, porque a nossa conjuntura aqui do Rio de Janeiro, nós estamos falando de um núcleo da ATB do Rio de Janeiro, esse principalmente, né, a trabalhadores nacionais. Né? É bom que se diga isso, porque existe uma tese de que anarcossindicalismo tem muito a ver com o trabalhador imigrante. Quer dizer, no caso do Rio de Janeiro, isso não é bem verdade. Então,
os trabalhadores nacionais eles vão adotar esse método, né, do sindicato revolucionário, porque ele se mostra, em grande medida, mais eficiente no que diz respeito a conquistas imediatas. E não só. Esses trabalhadores tinham a ideia de que, além das conquistas imediatas, era preciso avançar para o futuro. Avançar para o futuro no sentido de romper com aquelas limitações que existiam aí, né, que existiam no presente, né, digamos assim. Então, eu tinha aqui que é uma pequena questão doméstica. Bom, então, esses trabalhadores eles vão começar a fazer uma sequência de greves. Pode dizer que a partir de 1903, antes de existirem as greves, claro, na verdade, vamos falar de greve, vamos recuar ao século XIX. As primeiras greves, inclusive, foram feitas por pessoas escravizadas, por negros escravizados, muito antes até desse proletariado urbano que começa a surgir. E no início do século XX, essas greves começam a aparecer de novo. São greves muito violentas, né, com interferência da polícia. Tem a greve dos cocheiros em 1900, uma grande greve em 1903, né, cuja principal categoria foi a categoria dos tecelões. Então, as fábricas de tecido, é bom se dizer que nesse momento Rio de Janeiro tem mais fábricas do que São Paulo. O conjunto fabril carioca era maior do que o conjunto fabril paulista. E essas fábricas começam a se desenvolver e, obviamente, vem os problemas. Um país que é recém-saído da colonização, com uma república que é muito jovem, que não consegue resolver os problemas deixados pelo Império, na verdade aprofunda até alguns deles, e nisso Lima Barreto vai ser muito crítico, um crítico brilhante dessas continuidades e aprofundamentos em termos de desigualdade na república. Então, tudo isso conta para que os trabalhadores começassem a se organizar. E é bom que se diga que sindicato nessa época não é ligado ao Estado, não tem reconhecimento do Estado na forma em que vai acontecer depois dos anos 30. Nesse momento, os sindicatos eles são uma iniciativa essencialmente autônoma da classe trabalhadora. Isso não quer dizer que todos os sindicatos, nesse momento, sejam revolucionários. Tem a dimensão da ruptura. Alguns são tutelados até por caciques políticos. É aquilo que o Boris Fausto vai chamar de trabalhismo carioca, o início do trabalhismo carioca, que se aprofunda depois na gestão do Marechal Hermes, a partir de 1910, e com um debate que se estende aos anos 20 e que se materializa mais claramente no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. É um ministério claramente de conciliação criado por Getúlio Vargas. Bom, de qualquer maneira, o que nos interessa é entender como se dá esse sindicalismo, que é um sindicalismo de base, portanto, popular, que não tem a interferência do Estado. Ele se constitui, inclusive, negando o Estado. Para vocês terem uma ideia. Depois da greve de 1903, que não foi uma greve geral, foi uma greve generalizada, essa classe trabalhadora, que tem negros, que tem imigrantes, que tem brasileiros de todas as áreas do Brasil, porque o Rio de Janeiro era o Distrito Federal, as pessoas vinham para cá, migravam, as correntes migratórias internas já existiam, e não foi uma invenção do século XX, elas existiam antes mesmo do século XX, e essas pessoas chegavam aqui, e elas não eram acolhidas, elas não tinham nenhum tipo de assistência, as primeiras associações de socorro mútuo, elas eram muito acanhadas para conseguirem resolver os problemas mais imediatos, e tudo isso, obviamente, soma na direção da escolha de um paradigma, de um método, que é o sindicalismo revolucionário, para que a classe trabalhadora conquistasse seus direitos. Ou seja, o sindicalismo revolucionário, portanto, é um sindicalismo de resistência. Ele prega a neutralidade sindical. Quer dizer isso, o partido não pode estar vinculado a nenhum... o sindicato não pode estar vinculado a nenhum partido. Então, essa neutralidade sindical é fundamental. O sindicato aceita, ele aceita filiados que são ligados a partidos, mas o partido não pode ter uma interferência. Isso fica muito claro no primeiro Congresso Operário de 1906, que é o desdobramento do conjunto de greves, eu posso dizer de um ciclo importante de greves a partir de 1903. Além da neutralidade sindical, já no primeiro Congresso,
se adota formalmente a perspectiva federalista, a construção de baixo para cima, onde o local se articula com o geral e que não há ascendência do geral sobre o local, ou seja, evitando a formação de um vértice piramidal, onde você tenha uma burocracia no vértice da pirâmide que determine o que vai acontecer nos sindicatos locais. Muito contrário, o sindicalismo revolucionário já nasce federalista, antimilitarista e antinacionalista. Ele não é só internacionalista, ele é antinacionalista, em grande medida. O que é uma novidade e que, para hoje em dia, soa até um pouco desfocado da realidade, né? Mas que para aquela época será uma dimensão bastante palpável, diga-se de passagem. O método geral é a ação direta, que seria a ação direta, né? Aí, claro, a ação direta tem desdobramentos, desde uma ação de boicote, sabotagem, não é? Confronto direto com a polícia, mas antes de tudo, a ação direta é a perspectiva segundo a qual a classe trabalhadora ela não deve aceitar mediadores entre aquilo que ela quer e aquilo que ela faz. Ou seja, sem representações parlamentares, não é? Sem partido que a represente, stricto sensu, ou seja, essa classe trabalhadora agiria, portanto, dentro dos limites das suas próprias forças. Tá? E o meio através do qual se daria essa grande transformação, isso é debatido, repito, nesse primeiro congresso de 1906, era a chamada greve geral. Havia uma perspectiva segundo a qual essa greve geral seria uma greve geral com vistas à derrubada do sistema capitalista, e essa greve geral expropriadora e emancipadora que traria para a classe trabalhadora um bem-estar efetivo. Até então, todas as conquistas, até mesmo reajustes salariais e pequenos avanços na legislação trabalhista, que era quase inexistente, isso tudo era importante, mas não era o objetivo desse sindicalismo, que para nós hoje parece até um tanto quanto épico, né? Sindicalismo revolucionário. Né? Então, esse primeiro Congresso Operário ele vai ter alguns dividendos importantes. Entre eles, vai ser criada uma federação, uma confederação, a COB, vai ser indicada para ser fundada e acaba sendo fundada 2 anos depois. Além da COB, é indicada também a criação do jornal, que vai ser também a Voz do Trabalhador, que surge no mesmo ano da COB, em 1908. E tudo isso, acho que isso é fundamental. Não é? Nós somos fiéis àquilo que nós estamos aqui fazendo em termos de apreciação histórica e seguindo um pouco a ideia de autonomia e sindicalismo. Né? Esse jornal, essa confederação, tá? Ambas as ferramentas, né? Elas são essencialmente ferramentas de combate ao sistema vigente. Tá? Não há a perspectiva que um próximo governo vai melhorar a situação da classe trabalhadora, seja ele um governo dito progressista, seja o candidato a alguém que de fato tem uma plataforma que interesse à classe trabalhadora. Quer dizer, no geral, há o entendimento da esmagadora maioria, é bem verdade que não da totalidade, mas da esmagadora maioria, desse operariado que frequenta, né, são um pouco mais de 20 organizações que comparecem a esse primeiro Congresso Operário de 1906. Então, esses 28 organismos de classe que mandam representantes, quando não mandam representantes, mandam sua adesão por escrito ao Congresso, comemorando o Congresso, entendendo que é importante que a classe trabalhadora construa a sua própria ferramenta de emancipação. Então, essa é uma questão que, para mim, é da maior importância. E aí vem o debate sobre o anarquismo. Né? E o anarquismo, se tem uma neutralidade política, mas o anarquismo não é uma corrente política, etc. Claro, sim. E os anarquistas, principalmente a corrente, eu vou chamar de forma bem genérica de organizacionistas, os anarquistas sabiam que aquele congresso era uma conquista da classe trabalhadora e que não se dava, né, por uma benesse, né, ou por algum tipo de concessão da ideologia anarquista em relação à classe trabalhadora. A classe trabalhadora era, para o campo anarquista,
senhora ela própria dos seus destinos e capaz, inclusive, de ensinar a ideologia, a pertinência ou não de determinados postulados, determinadas doutrinas políticas. Os anarquistas, pelo menos os mais esclarecidos, entendiam que a ação concreta da classe trabalhadora era didática para a ideologia, embora a ideologia também tivesse ensinamentos. Eu acho que isso é muito importante, porque a perspectiva de tutela era combatida, muito combatida. E isso ficou muito claro no primeiro Congresso Operário. Né? O Congresso Operário ele é imediatamente combatido pelo governo. O governo que tem uma visão preconceituosa em relação à classe trabalhadora, né? Principalmente em relação aos nacionais, ele vai usar uma estratégia dizendo, olha, afinal, esse movimento é de estrangeiros, não tem rigorosamente nada a ver com o trabalhador nacional, que é uma grande mentira. Né? Digo, mais uma vez, diferente de São Paulo, né? A massa trabalhadora no Rio de Janeiro ela é majoritariamente, né, de nacionais, inclusive, né, com uma participação importante, numericamente falando, de negros, principalmente nos sindicatos ligados a padeiros, construção civil, mas não apenas. Né? Os estivadores também têm uma participação importante, né, em termos de constituição social de negros e negras. Então é importante que se diga isso. Por quê? Porque esse governo tenta estigmatizar esse movimento, dizendo que é um movimento de imigrantes. Né? E cria uma lei de expulsão de imigrantes, que, na verdade, é uma lei que vai ter um impacto sobre a classe trabalhadora, mas muito pequeno no caso do Rio de Janeiro. Porque, no caso do Rio de Janeiro, essa lei de deportação, a lei chamada Adolfo Gordo, ela incide muito mais sobre o estrangeiro do que sobre o brasileiro, como a massa trabalhadora. E que estava representada no Congresso de 1996 era de brasileiros, essa lei teve uma importância, sim, mas ela não teve, ela não foi capaz de promover uma razia nos meios operários, né, o que era o objetivo principal da Lei Adolfo Gordo de 1907. Adolfo Gordo é o nome de um deputado bastante conservador, e não cabe aqui a gente entrar em detalhes sobre a biografia desse político. Começou-se logo a lutar também contra o sorteio militar, que era aquela obrigatoriedade do serviço militar. Não é? As greves crescem a partir de 1906, há um crescimento em 1908, 1909, e já em 1912 o governo tenta uma contraofensiva, é chamar um congresso operário, que os sindicalistas revolucionários, para alguns anarco-sindicalistas, né? Termo, né? Vão combater muito. Esse congresso da 1912 é um congresso chamado pelo filho do presidente, pelo Mário da Fonseca, que era deputado, e os trabalhadores vão se indignar diante daquilo, né? Porque esse congresso vai criar, inclusive, uma Confederação Brasileira do Trabalho, a CBT, né? Que era para combater a Confederação Operária Brasileira, que era de cunho sindicalista revolucionário. Então, essas autonomias, elas se organizam e se radicalizam ainda mais contra o governo. Quer dizer, o governo acabou catalisando energias que já existiam, já estavam organizadas, mas agora tinha um motivo ainda maior para lutar contra o governo, que é a criação de uma central, de uma federação, que era essencialmente orientada por elementos políticos, ligados à presidência da República, tudo aquilo que tinha sido condenado no Congresso de 1906. E a questão central que a gente tem que entender é que essa classe trabalhadora, quando ela age contra isso, ela está reforçando, né, o seu DNA autonomista. Ela está dizendo, nós não queremos a interferência do governo. Olha que o Marechal Hermes era um sujeito até popular, construía bairros operários, no caso as vilas operárias, era um sujeito que tinha uma proposta, não é um remedo de leis sociais, mas nem assim esse sindicalismo revolucionário, essa cultura política de autonomia, eu chamaria assim, ela é combatida, né? Não digo, ela é diminuída no seio da classe trabalhadora. Pelo contrário, isso cresce e vai ter um segundo congresso operário, em 1913, exatamente para reforçar as bases autônomas de 1906. Nesse congresso você tem um número ainda maior, são mais de 50 sindicatos, era no 28, 29, agora são mais de 50 sindicatos representados, né? E aí o combate ao cooperativismo no sentido do atrelamento da classe trabalhadora política às cooperativistas de governo,
A definição, a ideia de que tem que ter um salário mínimo, que ninguém pode receber menos que determinado valor, a proposta de criação de bolsas de trabalho, né? Em 1913, já as notícias de uma possibilidade de guerra já estão muito fortes, então a atitude proletária diante dessa possibilidade de greve é negar a greve, reforçar o antimilitarismo, né? Há uma crítica direta ao Estado e à propriedade privada. Isso que não aparece tão claramente no primeiro congresso, já aparece no segundo congresso, né? Rejeição do campo jurídico, olha, isso é quase que, né, uma heresia dizer isso hoje, né? Rejeição por parte da classe trabalhadora do campo jurídico como área para dirimir os conflitos entre o capital e o trabalho. Vocês estão falando de 1913. Hoje, se você fala isso em um determinado sindicato, o corpo jurídico, né, tem um ataque. Né? Tem um ataque. Então, a propriedade privada, nesse Congresso de 1913, tem que ser abolida, e alguns defendem, isso sai inclusive no documento, de que o objetivo do sindicato, isso em 1913, é o caminho para o socialismo e para o anarquismo. Isso é colocado em documento. É bem verdade que isso foi mais retórico, no sentido do socialismo e anarquismo, mas se estabelecia, em grande medida, um horizonte. E veja, o mais importante de estabelecer um horizonte era que isso reforçava essa cultura política autonomista. Né? A aversão da classe trabalhadora à mediação estatal, à mediação partidária. E, obviamente, muito menos a conciliação de classe com os patrões. Então, esses elementos todos, eles existiam e eles eram de uma realidade. Esse, para mim, é essa, para mim, é a grande questão. Esses elementos eram de uma realidade que era inquestionável para essa classe trabalhadora. Isso não quer dizer que eles fossem letrados. Isso não quer dizer que eles lessem todos os boletins e todos os jornais que começam a surgir em quantidades. Né? Mas quer dizer que eles entendiam essa mensagem e elaboravam, no chão da fábrica, elaboravam aquele conteúdo e traduziam isso em atitudes. E atitudes que eram hostis ao Estado, aos partidos políticos, né? E aos patrões, obviamente. Né? Isso tudo faz com que cresça um grande movimento da criação também de uma cultura operária, formação de escolas, grupos de teatro, uma universidade popular que já foi fundada até mesmo antes do Congresso Operário, em 1904. Essas escolas elas se espalham pelo Brasil, é bom que se diga, né? Bom que se diga isso, porque as pessoas acham que tudo ficou no Rio São Paulo. Né? Você tem escolas operárias no Nordeste, você tem escolas operárias no Sul, né? E, obviamente, na região Sudeste, mas é um desenvolvimento que tem alguma horizontalidade se nós pensarmos o desenvolvimento em escala. Isso é fundamental, obviamente, de acordo com o tamanho da massa operária em cada lugar e, em alguns casos, uma relação muito maior do que acontecia nos grandes centros desse sindicalismo com os setores periféricos. Né? Isso aconteceu em alguns lugares até mais do que no Rio de Janeiro, embora você tenha já, por exemplo, em 1904, durante a revolta da vacina, você tem uma aproximação, né, de setores operários dos setores amotinados que fizeram a revolta da vacina. Então, isso é muito importante, porque tudo isso são dividendos dessa cultura e alimentam essa cultura de autonomia, essa cultura política de autonomia e de auto-organização da classe trabalhadora. Sempre contra o Estado, sempre contra os políticos, sempre contra os partidos, obviamente, repetindo, contra os patrões. Né? Terceiro Congresso Operário é de 1920. E agora nós temos 64 sindicatos representados. Começou lá com 28, 29, agora são 64. Em 1920, se amplia o debate para a questão da organização do campo. Não que ela não tivesse sido tratada nos congressos anteriores, mas em 20 existe uma pauta muito específica da organização do campo. Isso é importante que se diga. É bom lembrar também que é um congresso que acontece depois da Primeira Guerra Mundial, quando já tem processo de substituição de importações. São Paulo, nesse momento,
tem um parque industrial maior do que o Rio de Janeiro e uma massa operária também que cresce na mesma medida. Então, algumas coisas mudaram, mas todos os elementos que foram citados aqui nos congressos anteriores estão presentes nesse congresso de 1920, todos eles. Tá? Em 1920, a ideia de que o sindicato ele tem como tarefa, além de lutar pelo curto prazo, ajuste salarial, leis que garantam o mínimo, salário mínimo também, leis que garantam o mínimo de condições de sobrevivência da classe trabalhadora, com o mínimo também de dignidade, etc. Tudo isso, né, tudo está incorporado e se avança no sentido de que isso é importante no curto e no médio prazo, mas que a grande tarefa da classe trabalhadora é a sua emancipação. Então, vejam, não há nenhum tipo de esperança de que aquela estrutura de Estado, e olha que nos anos 20 você já tem um arremedozinho de legislação social, mas não há nenhuma esperança que essa relação derive, de alguma maneira, em dividendos concretos para a classe trabalhadora. Isso é muito importante. Bom, a partir de 1920, o governo vai pegar pesado para a classe trabalhadora, ainda mais do que estava pegando antes. Então, você tem em 1921 a criação de uma lei, que agora não é mais só contra imigrante, é uma lei diretamente vinculada à militância anarquista, uma lei de repressão ao anarquismo, esse é o título da lei, 1921. Em 1922, você tem o ciclo tenentista, que começa a revolta, chamadas revoltas tenentistas, né, pela classe média das forças militares, em particular do Exército, pessoal, né, tenentes, capitães, principalmente, mas não apenas. E você tem uma conjuntura de repressão que se acirra muito. O governo Bernardes, que vai ser eleito, né, na lógica da velha república, né, das urnas viciadas, do voto de cabresto, o Bernardes ele é eleito, cria a quarta delegacia auxiliar, é bom que se diga isso. O que é a quarta delegacia auxiliar? É o DOPS, é o futuro DOPS, né? Então vejam, a repressão ela acompanha o próprio desenvolvimento da classe trabalhadora. É claro que o DOPS, no caso a quarta delegacia auxiliar, foi criada logo que o Bernardes assume, em novembro de 1922, e essa delegacia é feita para garantir a ordem pública. E quem é que provocava a desordem? Os tenentes, por um lado, e a classe trabalhadora, por outro. Então, a quarta delegacia auxiliar ela vai ser responsável por essa repressão. O governo vai funcionar uns 4 anos, praticamente, sob estado de sítio. E o movimento operário, né, com a imprensa amordaçada, a lei da imprensa, que é de 1923, mesmo com a imprensa amordaçada, o movimento operário vai dar um jeito de criar mecanismos de comunicação, e tudo isso faz com que, repito, todo aquele conjunto de fatores, de experiências, desde o primeiro Congresso Operário até um pouco antes dele, né, todo esse conjunto de fatores sejam fundamentais para que a resistência à opressão patronal e à opressão estatal tenha um mínimo de eficiência. Né? Então, eu não sei quanto tempo aí, Marcão. Eu me perdi um pouco aqui no... Tá muito. Estão conseguindo? É que eu não estou vendo vocês. Está Como é me que está o ouvindo meu agora? tempo aí? Já foi? Já Não foi, tô vendo, mas não tô assim, eu não estou conseguindo ouvir vocês. Meu tempo já foi? Estourou? Estourou, né? Então é isso, gente. Então, considerações finalíssimas. O meu objetivo era mostrar que nos 30 primeiros anos, até a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, olha só, 3 nomezinhos que indicam claramente a perspectiva de conciliação de classe. Né? Essas 3 primeiras décadas, a classe trabalhadora brasileira ela tinha um projeto autônomo de resistência ao Estado, né, aos poderes, e não tinha nenhum tipo de esperança de que qualquer ferramenta para fora dela, classe trabalhadora, pudesse resolver de fato as grandes questões postas pela realidade a esse grupo de trabalhadores e trabalhadoras. Então, acho isso muito importante, porque a gente olha, né,
o que é o sindicalismo hoje, essa miséria. Eu me lembro das convocações da greve geral, agora em 2017, greves gerais que aconteceram, que não aconteceram, né, mas que dizem, né, há uma narrativa, uma crônica de que elas aconteceram, com visões triunfalistas, mas que a realidade desmente, né? Como essa classe trabalhadora atrelada, não é, ela não conseguiu em 2017 o que proporcionalmente conseguiu lá, por exemplo, na greve geral de São Paulo de 1917. Né? Sem essa interlocução que alguns acham que é preciosa com o Estado. Então, esse conceito de autonomia, essa cultura política radical e autônoma, ela já existiu na classe trabalhadora dentro dos sindicatos. Eu acho que ela permaneceu existindo em outros setores, não no sindicato. Ainda que houvesse uma luta nesse sentido. Uma luta inglória, mas ainda assim houve. Não é? Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa é a grande lição, podemos dizer assim, uma grande lição, que não pode ser repetida mecanicamente, como havia dito no início, mas que conecta como um nexo a nossa luta de hoje com a luta daqueles trabalhadores e trabalhadoras das 3 primeiras décadas do século XX no Brasil. Então, peço desculpas aí que me alonguei um pouco, me perdi na questão do horário aqui. Muito obrigado aí pela atenção. Não, sem problema, Samis. Estão me ouvindo? Ok? Beleza. Não, Samis, sem problema, maravilhoso. Pô, a gente escutaria esse resgate histórico tão pertinente para a gente fazer uma analogia com esses, para entender, né, como se encontra hoje em dia o nosso sindicalismo, né, a nossa militância sindical, a partir de como foi, de como se transformou em, não vou dizer... Marcão, não estou conseguindo te de ouvir. como Não a sei o gente que é. Todo mundo perdeu está ouvindo essa... Marcão, menos eu, é isso? Eu acho que sim, Samis. E agora, Samis? Tudo bem? Acho que não foi, não, para ele. Eu acho que ele deu uma congelada. Foi. Samis, tenta sair do aplicativo e entrar de novo no link. Fecha e abre de novo. Eu não sei se ele está escutando por aqui. Tenta mandar uma mensagem para ele, por favor, Carol. Para ver se a gente consegue aí. Então é isso. É muito importante esse resgate, né? Ele voltou agora. Tá escutando agora, Samis? Tudo bem? Tá, beleza. Então, como eu estava falando, é muito importante esse resgate para a gente justamente ver esse apanhado histórico, a evolução para a gente, onde a gente começou e onde a gente está nesse momento e fazer essa analogia essa comparativa para justamente ver o que a gente pode alcançar, o que a gente pode transformar, o que a gente pode resgatar de uma coisa que ficou lá atrás para esses tempos agora, essa contemporaneidade, né, de situações, de ataques que se renovaram, que parece que, né, se revolucionaram, né? Os ataques é que parece que fizeram uma revolução, né? Mas o sindicalismo parou na sua essência revolucionária, né? Autônoma, independente, lá atrás. Né? Não trouxe isso, não veio junto com a transformação dos ataques. E aí a gente se encontra nessa situação que a gente se encontra, que todos nós já sabemos. Diante disso, eu peço agora e agradeço, né, as elucidações aí desse resgate tão pertinente aí para o Summit. Muito obrigado. E agora eu peço a contribuição aí da nossa companheira Eduarda Alberto. Eduarda, é contigo. Valeu. Sim.
Estão me ouvindo direitinho? Obrigada, Marcos. Obrigada, Samis, porque essa aula realmente é essencial para a gente perceber o quanto a gente tem que se organizar mesmo, né? O quanto a auto-organização é a única ferramenta real de transformação da classe trabalhadora, né? Eu acho que a minha fala vai acabar fazendo paralelo com a fala anterior o tempo inteiro, porque, bom, vou tentar buscar desde o início, né? Eu sou do movimento dos entregadores antifascistas. Esse é um movimento que surge agora na pandemia, e é interessante porque esse é um movimento que, na base, o movimento das paralisações, né, do break dos APPs, é um movimento que, na base, tem muito pé atrás com sindicalismo, tem muito pé atrás com a palavra ideologia, tem muito pé atrás até com a palavra antifascista, né? Porque é muito recorrente no discurso dizer que, bom, estamos na rua para reivindicar direitos. Não é uma luta política, é uma luta por direitos. Só que é legal que a gente percebe que a história mostra para a gente que qualquer luta por direitos pela classe trabalhadora é uma luta política, que a paralisação, que a greve é a nossa ferramenta da classe trabalhadora de fazer política. Uma delas, né? A política da caneta não cai do céu, né? Até se a gente for pensar, os direitos trabalhistas que a gente conquistou até hoje não caíram do céu. A CLT não foi dada porque Getúlio Vargas era bonzinho com a classe trabalhadora. Não, é pressão popular, é pressão na rua, que é pressão política, né? Então, bom, os movimentos dos entregadores antifascistas surge aí nesse caldo de revolta da categoria de entregadores, mas com a perspectiva de que não existe como tocar qualquer luta se você tiver um sistema político que te esmaga, que te silencia, que bota a polícia para reprimir paralisação. Nenhuma luta. Você não consegue tocar a luta dentro do seu bairro, nem na sua categoria de trabalho, né? E é muito interessante que o Marco coloca antes que a forma de repressão se revoluciona, e a gente percebe hoje em dia que ela se revoluciona, sim, e muito através de uma manipulação que o Estado faz associado com o capitalismo, com as empresas capitalistas. Qual a primeira forma de manipulação? Colocar na cabeça da classe trabalhadora que é feio ser trabalhador. Colocar na nossa cabeça que é mais bonito ser empreendedor. É enfiar na cabeça de mim, que sou motogirl, por exemplo, que eu sou empreendedora, que eu faço o meu horário. É enfiar na cabeça da tia que está fazendo quentinha na cozinha de casa que ela é empreendedora. Qual é o nosso plano de negócio? Nós não temos plano de negócio. Nós não temos perspectiva de enriquecimento. Então, é uma manipulação que atrapalha muito a gente se reconhecer como igual, né? Uma dificuldade muito grande que eu vejo na base do break dos APPs é de se reconhecer primeiro como trabalhador, né? Numa das manifestações que teve do break, eu fiquei extremamente chateada, porque alguns professores levantaram uma faixa em apoio aos entregadores e logo, imediatamente, a base que estava ali no break mandou baixar. Não consegue perceber que a redução de direito está indo para todo mundo. Que a forma de travar a nossa luta, a nossa organização, é para toda a classe trabalhadora, né? Então, porque não é só os aplicativos, né? E daí um pouco dessa desesperança com os aplicativos, por exemplo. O aplicativo surge aí no mercado, domina o mercado,
Bom, agora quem trabalha com entrega basicamente se vê na necessidade de ir para os aplicativos. E mesmo quem não trabalhava com entrega, antes deles dominarem o mercado, né, a gente vê isso muito na base dos entregadores antifascistas. A gente tem professor de dança que teve que começar a entregar porque enfim, se viu sem emprego. Eu, por exemplo, sempre trabalhei de tudo um pouco. Nos últimos tempos, estava fazendo bartender, fazendo frila de tudo, e agora na pandemia, faz o quê? Vai para a rua entregar. Então, esses aplicativos surgem com um discurso muito manipulador, e que trava a nossa organização. Então, é ótimo ouvir a fala anterior, que reforça que a única luta, que a única perspectiva realmente de mudança, uma perspectiva revolucionária de melhoria para a classe trabalhadora é através da autonomia. E quando a gente pensa nesse pé atrás que a base tem com sindicatos, também não é à toa. A gente, nos últimos anos, nos últimos tempos, né, últimas décadas, a gente tem um aparelhamento dos sindicatos enorme, os sindicatos autoritários e hierárquicos, né, que a diretoria impõe suas questões sobre a base, né? A gente pode ver um exemplo lindo de luta contra, inclusive, o sindicato pelego, por exemplo, em 2014, a greve dos garis. O sindicato, a direção do sindicato não apoiou, né? Então, é muito fácil a gente ter esse pé atrás com o sindicato, pensando nos últimos anos. E outra coisa também que é muito fácil ter pé atrás é com partido político, partido eleitoreiro, seja de direita, que obviamente é para ter pé atrás, seja de esquerda. Porque a gente não pode esquecer, por exemplo, que foi a esquerda eleitoreira também que contribuiu muito com o processo de criminalização das manifestações que explodiram em 2013. A gente não pode esquecer que foi o PT, na época que a Dilma, que foi guerrilheira, né? A gente não pode esquecer que foi o PT que sancionou a lei antiterrorismo, que encarcerou um monte de companheiros. Então, é muito fácil a gente ter pé atrás. E, mais uma vez, isso só reforça que o único caminho é a partir da auto-organização. Eu não acredito que iFood vai dar melhoria. Como que a gente vai acreditar que um projeto de lei escrito dentro de um gabinete com um monte de parlamentar engravatado no ar-condicionado vai contemplar a gente? Não vai. A gente que tem que falar na rua. Então, não tem esperança nenhuma. Não tem esperança nenhuma de que vai vir iFood, que entrega enfim, que trabalha junto com a perspectiva capitalista, né, grandes empresas, que McDonald's está preocupado com o seu trabalhador, não pode achar que Burger King, que o Madeiro, que explodam. Eles vão dar um biscoitinho para calar nossa boca, mas eles vão continuar lucrando milhões enquanto a gente está aí trabalhando no sol, na chuva, morrendo na rua com a logo deles nas costas, vão continuar. Porque a perspectiva deles não é de dar justiça para o trabalhador, não. É uma ferramenta capitalista. E quando alguns partidos políticos, mesmo de esquerda, não podem esquecer que movimento social não é consultoria. A gente não está aqui para prestar consultoria para a lei pronta. Não. Vocês vêm com um projeto de lei pronto, já todo formatado no juridiquês, que a gente não domina, que é uma linguagem que é para realmente enrolar a gente. Aí vem com um projeto de lei pronto, perguntando, olha aqui, dá consultoria aqui. Não vamos dar consultoria, não vamos assinar e falar, nossa, olha só que bonito, você, parlamentar, tá lutando pelos trabalhadores. A gente não é consultor, né?
Então, a gente não tem esperança nenhuma. A gente dos entregadores antifascistas não tem esperança de que a iFood vai sensibilizar. Não tem. Vários trabalhadores pegaram Covid-19 e não tiveram sequer auxílio. Não tiveram nenhum auxílio. Não vai. A única perspectiva é autonomia, é autogestão. Então, por isso, a gente tem o nosso projeto da cooperativa, porque a gente percebe que é só fechando com os de baixo que a gente vai conseguir uma transformação. E não é só fechando para a gente, né? Porque o mesmo discurso que afeta a gente é o mesmo discurso que está afetando um monte de gente aí que está entrando na manipulação de quem é empreendedor e não consegue nem fazer o dinheiro do aluguel direito, né? Então, por exemplo, iFood, esses grandes aplicativos vão fechar com essas grandes empresas capitalistas que querem lucro capitalista. Agora, a nossa perspectiva é fechar com os nossos. É fechar com rede de pequenos artesãos, com outras pessoas que também estão se vendo, tendo que ser criativas agora na pandemia. Fechar com o circuito interior da economia. Eles enfiam na nossa cabeça, mas também nesse processo de manipulação, eles enfiam na nossa cabeça que a gente precisa deles para trabalhar, que a gente precisa de patrão para trabalhar. Não precisa. A gente precisa de organização. Organização. Os patrões é que precisam da gente para fazer o dinheiro deles. Porque a ilha em Angra dos Reis, do Luciano Huck, não é comprada com o esforço dele, não. Ele não teve que suar para isso, não. Entendeu? Então, a única perspectiva é a autogestão, é a organização de classe e organização para além de uma só categoria, né? Só a gente, todo mundo se unindo, os de baixo se unindo e sem cair em manipulação do Estado, sem cair em manipulação midiática, o que é muito difícil, porque eles têm dinheiro, eles têm recurso, eles têm espaço na mídia, né? Então, fico muito grata por esse convite aqui também, por estar falando com os nossos sobre as nossas questões, né? E, bom, gente, convido a aproveitar aqui esse espaço, convidar vocês para conhecer também o grupo dos entregadores antifascistas. A gente está agora se baseando muito em solidariedade, né? A gente precisa de solidariedade de classe para continuar tocando nossos projetos. A gente está com Apoia-se, então apoia-se /entregadores antifascistas, quem quiser colaborar. Quem não tiver essa possibilidade de colaborar, se compartilhar as nossas atividades, projetos, já é muito bom. E é isso aí, gente. Vamos desinstalar esses aplicativos, ou pelo menos pega esses aplicativos, olha lá o valor olha lá o restaurante, liga por fora, gente. Tem várias formas de diminuir essa exploração capitalista no processo. A gente que é entregador, a gente não está entregando para vocês a comida. A gente está entregando para vocês o tempo de vocês economizado em fazer aquela comida. Porque eu sei que não está fácil para ninguém. Como é que agora na pandemia tem mais gente em casa, mais tempo em casa, e não tem... E aumentou a demanda de serviço de delivery. Ninguém está com tempo. Os entregadores entregam seu tempo. Então, vamos ver formas de diminuir essa exploração capitalista aí desses aplicativos e vamos acompanhar que vai estar sendo tocada, a questão da cooperativa está sendo tocada, e é isso aí. A única perspectiva é a auto-organização. O capitalismo está cagando se a gente vai morrer atropelado por um caminhão. Eles vão aparecer lá para recolher a bag e a maquininha. É isso. Dizer o quê, Duda, desses depois... É isso aí, cara. É incrível, né? Essa coisa do... Como o capitalismo ele subverte totalmente a realidade, né? A realidade de exploração, a realidade
do ataque, né? A realidade que eles querem impor como o paraíso, né? Ou que realmente está dando certo, né? E só a gente mesmo estando vivenciando e dentro de um processo de militância e dialogando com as pessoas que sofrem esses ataques, né? Além da militância, né? É que eu acredito que a gente pode reverter essa névoa, né, que o capitalismo coloca a gente, essa cortina de fumaça, né, de uma sociedade que segue tranquila, aquela coisa do novo normal, vai tudo ficar tudo bem, e a exploração continua. É isso aí, é muito sinistro essa sua colocação. Fala aí, pode falar. Só uma outra questão que é sempre colocado, só para fazer o paralelo com a pandemia. A pandemia é para todo mundo é afetado pela pandemia. Todo mundo pode pegar Covid-19, mas a gente não pode esquecer que quem morre é uma classe específica. Não é a burguesa que viajou para a Itália e trouxe Covid-19 para o Brasil que matou a empregada, não. É a empregada doméstica dela, que não vai ter dinheiro para se tratar em hospital particular. Então, nem na pandemia nós somos iguais. Então, só para registrar isso. Certamente, isso aí. Com certeza. É o cenário dado, né? É um ataque indireto, né? Calma aí que meu fio caiu aqui. Opa! Tecnologias caindo. E o pessoal querendo botar ensino remoto. Para você ver, né? Se tá ruim para o professor, imagina. Então, poxa, nossa companheira Vivian entrou aí, mas parece que caiu de novo. Como é que tá o contato com a Vivian, Carol? A Vivian caiu. Oi, tá me ouvindo? Sim. Ela entrou, mas caiu de novo. Então segue, né, com as perguntas. Sim. Então vamos seguir para as perguntas. Deixa eu ver aqui a pergunta Tem uma pergunta aqui pro Samis, do Guilherme. Então, Samis, explica com mais detalhes do que se tratam as bolsas de trabalho e como podemos pensar isso na realidade atual. Pergunta do Guilherme Santana. Bom, vamos fazer pergunta por pergunta? Pode ser. Pergunta e você responde? Bom, na verdade, pode ser, vocês é que sabem. Sim. Responda agora ou espera mais um pouco, faz um bloco? Eu acho que é melhor responder agora, né? Eu acho que... Responde, então? Para mim. Tá bom. Se não funcionar, a gente revê no processo, vê um outro formato melhor, né? Bom, o termo bolsa de trabalho, né, ele é contemporâneo ao termo sindicalismo revolucionário, a ideia mesmo, né? As bolsas de trabalho, elas já existiam na França, por exemplo, na época da Comuna de Paris. Pode-se dizer que muitas das iniciativas dentro da Comuna, elas são alavancadas a partir da lógica das bolsas de trabalho. O que seria isso? Seria um local, um espaço físico, onde as pessoas iam buscar não apenas emprego, possibilidades, oportunidades de emprego, que eles estavam fixadas em cartazes, etc., como também elas iam buscar
formas de se relacionarem com outros trabalhadores, empregados e desempregados. Então, as bolsas de trabalho, por exemplo, elas tinham bibliotecas, elas tinham grupos de teatro, elas promoviam, por exemplo, movimentos no sentido de reivindicações sociais. Elas eram sindicato? Não, não eram sindicato, mas eram instituições que acolhiam, né, a classe trabalhadora, principalmente em momentos de crise. Então, pode-se dizer que era uma espécie de casa do trabalhador que não só divulgava oportunidades de emprego, como também construía uma cultura de colaboração, uma cultura colaborativa. A ideia da autoformação, do autodidatismo, alguns chamam de autoformação, outros de autodidatismo, né? Essa ideia está muito presente nas bolsas de trabalho. E no caso do Brasil, há uma indicação do terceiro congresso, no segundo isso já aparece, no terceiro fica mais evidente, de que é importante a criação de bolsas de trabalho. Tá? Exatamente isso. A própria classe trabalhadora se tornaria, classe trabalhadora, vamos dizer, agente de emprego. Né? Mas então eles vão ajudar o patrão? Não, é exatamente isso. Os patrões que iam para uma determinada lista, que eram boicotados, sabotados pela classe trabalhadora, esses patrões também, eles eram denunciados, né, nessas bolsas de trabalho. Então havia também uma campanha contra o patrão, que desrespeitava ou criava elementos de contradição muito fortes dentro da fábrica ou do espaço, né, comercial, seja onde fosse que o sujeito estava empregado. Eles eram denunciados também nas bolsas de trabalho. Então, pode-se dizer que a bolsa de trabalho era uma grande cooperativa de emprego, mas uma cooperativa de emprego, repito, controlada e organizada pelos próprios trabalhadores. Não era uma agência de emprego controlada por patrões. Era uma agência de emprego cujo filtro era a disputa entre capital e trabalho, não a conciliação entre capital e trabalho. Então, essa perspectiva, no Brasil, pode-se dizer, ela foi, na verdade, iniciada. A gente não conseguiu ter um movimento consistente de bolsas de trabalho. Lá, em outros lugares, na França, por exemplo, isso aconteceu. Tá? No Brasil, nós tivemos elementos um tanto quanto dispersos, que dariam, sim, para caracterizar como bolsa de trabalho. Tá? Mas houve a iniciativa, dentro do Congresso, desse movimento se deslanchar no Brasil. Chegou a companheira aí, a Vivian, né? Olá, boa tarde. Muitos problemas para conseguir entrar, gente. Desculpa, porque está muito difícil. Muito difícil. Mas é assim mesmo. Essa tecnologia realmente está sobrecarregada. Eu acho que, no caso, é falta da tecnologia mesmo. Pois é. Mas estou aqui, gente, estou aqui. Que bom que você se somou aí a esse bate-papo, A gente estava aguardando aí a sua chegada. Então, mais uma vez, apresentando aí a Vívia, ela é professora, a Vívia Fraga, professora da rede estadual, militante pela educação libertária e na causa indígena. E aí, Vívia, a gente pode partir agora para você direto. Você manda aí a sua fala. Então, gente, quero agradecer o convite, antes de mais nada, a todos vocês pela participação aqui. Não sei se está todo mundo me ouvindo bem, porque eu levei algumas horas para conseguir chegar e entrar aqui no negócio, que é a coisa meio difícil. E pedir desculpa pelo atraso, pela dificuldade. Eu só tenho celular, meu celular é um celular antigo, então ou ele recebe mensagem, ou ele entra na live, ele não sabe o que ele quer fazer. É meio complicado. E aí eu estava, né, meio perdida. Enfim, meu nome é Vivian Fraga, eu sou professora da rede estadual, dou aula de História, né, tenho mestrado em Políticas Educacionais,
e trabalho com educação, né, me formei no mestrado com um projeto de educação popular. Tenho uma atividade junto com a Aldeia Maracanã, desde 2013, na resistência da Aldeia Maracanã. Sou autodeclarada indígena, né? Foi um projeto meu, uma busca da minha ancestralidade, durante muitos anos, junto com a Aldeia Maracanã, e eu consegui conquistar isso. Hoje, a minha principal militância, ela faz parte de movimentos ambientalistas, né? Eu componho 2 movimentos, que é o movimento SOS Floresta do Camboatá, onde nós estamos lutando desesperadamente, diante dessa pandemia, para que o governo não consiga atropelar, né, as instâncias que deveriam ser legais para se construir um autódromo em cima de uma floresta de 200 mil árvores, né, com fauna e flora ameaçada de extinção. Tem um projeto meu, né, onde eu criei esse projeto, que é o VIDA, que é o Voluntários Independentes de Defesa Ambiental, mas nesse nós trabalhamos especificamente com animais abandonados. Enfim, então eu milito em várias frentes, além da educação. Então, eu acho que hoje, até minha fala aqui, ela vem muito nesse sentido do meu afastamento de uma militância direta da educação. Por quê? Nós vivemos um momento, eu acho que é um momento único na nossa história, onde nós, docentes, profissionais de educação, fomos afastados da sala de aula e tivemos que entender que esse é um novo momento, como se fosse um projeto maravilhoso. Né? Tirou o professor de sala de aula, porque a gente não podia estar, nem os alunos, por uma questão óbvia de segurança, e, de repente, magicamente, todo mundo se formou em tecnologia, em aula à distância, e muitos professores e profissionais de educação assumiram que realmente estavam, né, dentro da tecnologia das aulas à distância, ensino remoto, sendo que, na realidade, isso não compõe, né, a vida dos nossos alunos, nossas alunas, e muitas vezes não compõe a vida dos próprios docentes, e eu estou aqui de exemplo disso. Né? Eu não tenho conhecimento de tecnologia, eu não tenho a menor noção do que fazer no computador. Esse negócio de live é um troço muito novo para mim. Né? Eu tenho participado de, 500 lives por conta da Floresta do Camboatá, porque a gente não tem nem 30 dias que nós passamos por uma audiência pública virtual, e tudo passa a ser virtual, o que já era muito difícil na sala de aula, né? Porque a gente tem uma sala de aula hiperlotada. No meu caso, eu dou aula num colégio normalista, que chega a ter 46 alunos numa sala de aula. Então, de repente, eu sou professora, sem ter sido preparada para isso, de um sistema online, onde meus alunos, além de não terem acesso, ou seja, eles são completamente excluídos desse processo todo de aprendizado, eles não têm um celular, ou um celular que tenha qualidade para receber uma quantidade de vídeo, e mais não sei quantas lives, e não sei quantos aplicativos, e não sei onde, plataforma de quê. Eu não sei nem mexer nisso, e de repente eu recebo um e-mail dizendo, a partir de semana que vem você precisa dar aula online. A minha postura é a minha postura até o momento. Não vou dar aula online. 1, não fui preparada para isso. 2, meu aluno também não foi preparado para isso. 3, meus alunos, em sua grande parte, não têm acesso a esses meios tecnológicos para acessar isso. Meus alunos não são alunos do Santo Inácio, do Instituto Britânico, que tem um computador por aluno e viajam para fazer cada aula de história em outro país. Meus alunos mal têm um celular. E aí, a gente tem uma grande realidade que eu acho que vem trazer aqui. Eu falei essa prévia, meio que um momento de indignação mesmo, né? Porque eu conversei até com todo mundo que pediu para participar. Eu falei que eu estava muito afastada da luta sindical. E eu acho que é por conta da atitude desse sindicato hoje, que é o CEP, né? Que eu estou muito afastada, né? Porque eu sempre estive à frente de todas as militâncias, ocupações, bomba, tiro, porrada, o que fosse, eu estava lá. Mas a partir do momento a gente tem um sindicato que não consegue se posicionar em defender a própria categoria de uma maneira firme, aí fica realmente muito complicado você tentar organizar a tua categoria para a luta. Né? Então, diante de todo um caos de pandemia, a gente vê uma situação genuinamente egoísta, de falta de empatia, de uma direção de escola completamente entreguista, porque, na verdade, em vez de eles apoiarem os professores que estavam passando pelas suas dificuldades, não. Vamos cair com todo o assédio moral em cima daqueles que optaram não fazer. Na minha escola, são 150 professores, dos quais 2
não dão aula online. Eu e uma outra professora. 2 professores. Você tentar conversar com os demais é constrangedor. Na minha opinião, foi exatamente isso. Porque eles estão tão alienados da sua própria, do próprio conhecimento, do seu trabalho, né? Que educar, que é transformar vidas, e estão ali apenas com uma vibe muito complicada, que eles precisam passar o conteúdo, aprovar os alunos, aprovar de qualquer forma, e a gente não tem um respaldo sindical. E esse é o meu desespero. Desde o início dessa pandemia, eu tomei que eu não iria dar aulas online. Eu não iria prejudicar os meus alunos e não iria prejudicar a minha própria consciência. Né? Eu encontro o pensamento de educação libertária, acho que a educação ela é construída na sala de aula. Ela não é um projeto pronto e a gente assume ele, entra e acabou, está pronto desse jeito. Não é. A gente entra numa sala de aula e as circunstâncias mudam toda semana. A gente tem aulas com alunos e alunas com diversas demandas, vindo para a gente de situações de carência emocional, física, psicológica, violência, tiroteio, invasão da polícia, morto na porta da casa dele. Se ele já tem essa realidade, a gente está na sala de aula, a gente tenta relacionar com isso para tentar, de alguma maneira, transformar as aulas, os períodos que a gente está junto numa criticidade. Como é que a gente vai fazer isso? Estando a quilômetros dessas crianças sem saber, ao mínimo, se eles tinham comida para comer no prato. Porque toda essa política que foi criada, distribuição de cesta básica, isso foi extremamente falho, foi falacioso. E assim, eu enfrentei isso basicamente sozinha, com o apoio da Regional 3, né, que me deu todo o apoio em todo momento que eu precisei, porque eu fui profundamente assediada dentro da escola por não ter assumido a educação remota e não ter conseguido contar com os meus colegas de trabalho, que na mente deles eles estavam dando uma super aula de vídeo, passando química, física, história, né, através de aulas online, de videozinho, ao qual os alunos me procuravam para dizer: professora, eu não estou entendendo nada. O que eu vou fazer? Eles vão me reprovar, eles vão me aprovar, o ano vai ser suspenso. É tanto desespero, e é desespero meu também. Eu acho que eu estou com os cabelos arrepiados, que vocês estão vendo aí, que é de desespero. Porque, assim, eu não vejo muita concreticidade em nada do que essa aula online passa. E aí, quando a gente começa as aulas online, a gente tem um sindicato que diz: não vamos apoiar o EAD, não vamos apoiar essa aula remota, esse ensino à distância, e etc. Aí vem um monte de pressão que vem por parte do governo, do secretário de Educação, esse Pedro Assassino Fernandes, idiota, que não tem uma lógica de raciocínio educacional, porque não é porque ele seja tolo, é porque ele não quer uma educação que vai desenvolver pensamento crítico, nem uma capacidade de discernimento do que é essa política hoje. E aí o sindicato, em vez de tomar uma postura de apoiar os seus profissionais que estão lá fazendo um boicote ao EAD, ele lava as mãos. Como é que ele lava as mãos? Olha só, gente, quem quer dar, dá. Aí quem não dá também e for assediado na escola, a gente tem aqui no sindicato jurídico para apoiar. Gente, por favor, depois reclama que a categoria se afasta do sindicato, que a categoria não quer mais a luta sindical. Eu vou conversar com os professores na escola, que eu dou aula, ele fala assim: eu não estou no CEP, não dá para acreditar nesse estilo de luta, porque o sindicato é entreguista, é um sindicato que não luta, que não está querendo lutar. Entendeu? Ao contrário, abandona aqueles que estão lutando. Eles entram e entregam a luta da categoria de bandeja, de mão beijada, entendeu? Para que o Estado, para que a Secretaria de Educação dê de role, porque a gente não tem um apoio, entendeu? Então, assim, a única forma de se organizar, na minha opinião, não é mais através de sindicato, que a gente se organize através de um novo ou repense um modelo, porque para mim hoje o sindicato funciona, e muitas vezes é uma disputa de políticos, não política, porque nós todos fazemos disputas políticas, somos seres políticos, estamos aqui fazendo um embate político, a gente acorda e faz política, a gente bebe água, e a água que a gente está bebendo é política. Agora, eles são seres de partidos políticos, eles têm interesses assim, distintos de política clara, entendeu? Ou seja, um quer fazer o sindicato o seu trampolim eleitoral. Grande parte da galera dali quer virar vereador, quer virar governador, e é isso que eles fazem de luta de classe. Que é o que eu entendo que eles fazem é isso. Mas eles não tomam, entendeu? A vivência que os professores passam. Eu passei todo tipo de assédio com a minha posição de não assumir
a educação remota, né? E depois disso, os alunos vendo que eu não tinha feito esse tipo de escolha e que eu apoiei os alunos, dizendo, olha só, o que a gente vai fazer quando acabar essa pandemia é sentar e começar, porque nós não começamos, e eu não vou abandonar vocês. Vários alunos chegaram a mim, entenderam que eu era um ponto de apoio a eles, né? E pediram ajuda, inclusive em questões básicas, como entrega de cesta básica, de comida. E aí nós temos dentro do sindicato uma piada, onde diretores do sindicato são diretores de escola. Isso é um paradoxo. Como um diretor de escola pode ser diretor de sindicato? E se houver qualquer tipo de assédio, eu corro para onde? Para ele, para quem me assediou? Não existe um sindicato que não consegue fazer uma avaliação simples dessa, né? Então, nesse momento que os alunos me pediram ajuda, porque eles não haviam conseguido receber as cestas básicas, estavam passando dificuldades de fome, eu consegui organizar junto aos alunos uma busca de alimentos, uma cesta básica, consegui com o mercado. Nós conseguimos fazer 16 cestas básicas e eu comuniquei à escola dizendo que nós conseguimos reunir cestas básicas para entregar. O diretor dessa escola, ele me proibiu de entregar as cestas básicas, ainda me assediou dizendo que eu tinha que comparecer à escola para poder responder, porque eu estava caluniando a escola, dizendo que a escola estava roubando. Em nenhum momento eu fiz isso. Eu dei apoio ao movimento estudantil, organizado pelos alunos, pela uma comissão de solidariedade dos alunos. Então, quem me chamou na escola foi o próprio diretor do sindicato, que é diretor da escola, e achou que eu estava dizendo que a escola estava roubando dinheiro. Eu estava promovendo calúnia entre os alunos. Então, assim, eu fui assediada, eu fui na escola, quem me acompanhou foi a Regional 3. E, assim, hoje, eu acho que o que eu mais tenho para trazer aqui é a minha indignação com esse modelo de luta que o sindicato apresenta. Sabe, eu pensei muitas vezes, durante toda essa pandemia, em abandonar, me dessindicalizar, mas eu acho tão absurdo eu ter que passar por isso, porque eu estou lutando, entendeu, por uma coisa que é justa. Né? Assistir o sindicato fazer uma luta entreguista, que na verdade não é para unir esses profissionais, para que eles possam se sentir fortificados, para manter a sua postura de um boicote ao EAD, que é um absurdo, é excludente, absurdamente. Sabe, a maior parte dos grupos de alunos de colégios particulares, que são de alta renda, caríssimos, essa galera tem professores particulares para preparar eles para o Enem. Os meus alunos não têm computador e celular. E a minha diretora da escola olhou na minha cara e disse que era mentira, que eles têm. Sendo que muitas vezes esses alunos não recebiam a mensagem para receber a cesta básica, porque não tinham celular para receber a mensagem. Então, assim, é muita falta de empatia no momento de tanto caos social, emocional, psicológico, econômico. A gente também não tem um respaldo de um sindicato. Então, a gente tem que começar, assim, pensar num outro modelo de organização das categorias de luta, para que as pessoas voltem a acreditar que é preciso lutar. Porque hoje em dia a gente está colhendo os frutos desse sindicato entreguista, aparelhado com o Estado. Quantas vezes a gente estava numa luta e eles sentavam com a categoria, com o Estado, com a Alerj, faziam os seus acordões e entregavam para a categoria o acordo pronto. Não consultavam a gente. A gente passou isso na greve de 2013. Nós viajamos para Brasília para lutar pelo direito da greve. Eles já tinham fechado os acordos dele. Quando nós chegamos a Brasília de ônibus, eles já estavam voltando para o Rio de Janeiro de avião, a direção do sindicato. Como confiar nessa direção sindical? Não existe possibilidade nenhuma disso. Então, eu acho que o que eu trago hoje é mais uma revolta. Eu até peço desculpa de não ter me preparado melhor para poder ter mais argumentos para passar para vocês, mas eu trouxe, sinceramente, a minha experiência pessoal, entendeu? Para compartilhar um pouco com vocês do que é essa revolta, que eu acho que é o que passa muitos professores e professoras, entendeu? E muitos alunos também nessa emergência de ter um apoio, entendeu? E essa indignação. Hoje mesmo, acabei de receber uma mensagem da direção da escola me obrigando a fazer uma apostila para aprovar os alunos. Gente, por favor, estamos em setembro, não demos aula, os alunos não aprenderam nada, a gente não ensinou nada. A direção do sindicato, sei lá onde está sentada, está no ar-condicionado dela de boa, fazendo a quarentena dela, ou viajando, ou sei lá, o raio que o parto. Enquanto isso, a gente está aqui, entendeu? Tentando pensar e argumentar alguma transformação para a educação. Enfim, eu acho que é basicamente isso. Eu falei pra caramba.
Compartilhamos, né, essa sua indignação, certamente, Vivian, e nos sentimos também, dentro dessas questões, e aí tocando no assunto que nos cabe hoje, essa questão sindical, né, de a gente se sente meio órfãos de uma atuação mais, como é que eu diria, mais revolucionária mesmo, né? Em relação aos nossos sindicatos. Eu não vou falar só de um sindicato, mas todos os sindicatos. Mas quando eu falo sindicatos, eu não falo sindicato. Eu falar sindicato não é. Eu não gosto muito. Eu gosto de falar direção sindical, né? Porque o sindicato, na verdade, somos todos da base, né? A base toda é o que realmente coloca, cria um sindicato. Sindicato sem base não é sindicato. E essas mazelas todas, essas deteriorizações, né? Essas perdas realmente de uma atuação revolucionária dos nossos sindicatos, que nos deixam, como eu falei anteriormente, órfãos de ter esse apoio realmente institucional, que seria para aglutinar, para organizar a luta de uma categoria. Realmente é por aí, é por interesses obscuros, né, muitas das vezes, mas a gente já sabe que interesses são esses, de direções, né, que manipulam o tempo todo e são ligadas a questões partidárias, né, que a gente já está cansado e careca de saber, que interferem diretamente nessa questão da luta pela educação. Isso e outras coisas somadas faz a gente ficar nesse ponto de indignação que a gente se encontra realmente dentro desse cenário todo de descaso pela educação pública. Mas vamos seguir. Temos algumas perguntas aqui para fazer. Deixa eu ver aqui. Então, a Viviane Coutinho, ela faz uma pergunta aí. Queria saber também como funciona essa cooperativa. E aí, acho que é diretamente a nossa companheira Duda. Está contigo, Duda. Bom, a gente, com esse projeto da cooperativa, a gente tem uma perspectiva de produção do aplicativo e associar ele a várias cooperativas. Então, a gente tem a perspectiva de começar cooperativas em escalas menores. Então, por exemplo, começar uma cooperativa em São Paulo, começar uma cooperativa no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Norte agora tem número suficiente de pessoas, então começa lá. E a partir dessas cooperativas, a gente fazer uma federação de cooperativas. A partir dessas federações de cooperativas, uma confederação de cooperativas, porque isso garante que a gente consiga crescer de maneira consciente e a manter a nossa autonomia, né? Às vezes, por exemplo, o companheiro do Piauí não necessariamente tem que definir coisas com o companheiro, especificidades locais com o companheiro do Rio Grande do Norte. Então, a gente está nesse esforço coletivo do movimento de produzir esse aplicativo e abrir ele para as cooperativas que forem surgindo do movimento ou outras cooperativas por fora do movimento mesmo, se surgir, mas sempre com essa perspectiva de ser cooperativas para poder participar para poder usar essa ferramenta, esse aplicativo que está em processo de produção.
uma coisa que a gente começou a fazer... Vou só fechar a porta aqui, pessoal. Pronto. Uma coisa que a gente começou a fazer aqui no Rio de Janeiro o movimento dos entregadores antifascistas, ele é de esquerda, mas não necessariamente é um movimento anarquista ou um movimento comunista, né? O movimento tem pessoas, inclusive, que são filiadas a partidos políticos, no entanto, o movimento mesmo é de pessoas com revolta no coração, né? Com sentimento revolucionário no coração. Então, aqui no Rio de Janeiro, a maioria dos entregadores antifascistas são anarquistas. Então, para a gente, a autogestão é uma busca que está muito clara, né? Essa necessidade de autogestão. Então, a gente começou a tocar por aqui uma espécie de proto-cooperativa, até para a gente começar a se familiarizar com as dificuldades de organização coletiva nesse formato, né? E com as dificuldades dentro dessas especificidades também do trabalho de entrega, né? Alguns de nós já não trabalham para aplicativo, eu não trabalho para aplicativo, tem outras pessoas que também ou excluíram o aplicativo ou foram bloqueadas, né? E a gente tá tocando essa proto-cooperativa aqui no Rio de Janeiro, e já para ampliar, acredito que primeiro no Espírito Santo e no Distrito Federal. Mas, basicamente, a gente está funcionando tem um site que lá tem algumas outras informações, mas, basicamente, ele encaminha para um número de celular. E esse número de celular a gente compartilha entre nós, todo mundo tem acesso, da equipe de entregadores, né? E a gente atende os pedidos por agendamento. A gente ainda não consegue atender, por exemplo, sob demanda, apesar dessa ser uma perspectiva, né? Nesse momento a gente trabalha por agendamento. E fica aí, então, para quem tiver curiosidade, procurar Despatronados, né? Que é o site que pode acompanhar melhor como está essa movimentação. E Despatronados, que a gente conscientemente tomou a iniciativa de eliminar o patrão do nosso processo de trabalho. A gente não precisa dos patrões, né? Isso está muito claro. Então, tem esse projeto maior associado aos entregadores antifascistas nacional, né? Mas a gente já está funcionando nessa experimentação já aqui no Rio de Janeiro. Show, Duda. Eu acho que foi esclarecedor aí. Vamos para a pergunta do Guapo Magon. Pergunta para ambos, que ele quis dizer aqui, foi antes da Vivian chegar, né? Provavelmente estava a Duda e o Samis. Então a pergunta é: anticapitalismo e autonomia, autogestão, são saídas possíveis no aspecto sindical presente hoje no país? Quem responde? Samis, puxa o bonde aí. Tá fechado seu microfone, companheiro. Ih, caiu. Então, enquanto ele volta, eu acho que ficou para você, Duda. Bom, se autonomia e autogestão é um caminho dentro da luta sindical, era isso, né? Volta aí, Carol, por favor, a pergunta. Olha, a princípio eu não... Obrigada, companheiro. A princípio, eu tenho uma certa dificuldade de responder essa pergunta, porque tem muita dificuldade de construir, até no próprio movimento dos entregadores, a gente tem muita dificuldade de se avançar nesse sentido de um sindicato, que a gente ainda está com uma necessidade de fazer dinheiro, né, para até que a gente conseguir sobreviver e ir tocando qualquer luta. Então, nesse momento, como a gente não tem um meio de trabalho justo, realmente, a gente está mais voltado para a autogestão associada à cooperativa, a autogestão associada à autogestão econômica, né? Vou botar aí, o Samis com certeza vai fortalecer.
Opa! Tá ok, Samir? Sou eu? Desculpa, eu estava aguardando. É para as 3 pessoas, né? 2 companheiras também. Bom, eu acho, não sei se eu vou estar respondendo exatamente a demanda da pergunta, mas me parece o seguinte: o que eu acho é pensar o sindicato numa dimensão histórica, entender que ele, né, teve uma origem, se desenvolveu e chegou até nós hoje com uma determinada fisionomia. Na minha avaliação, e eu entendo que a ATB vai nesse caminho, vai nessa direção, pensar sindicato hoje apenas como reivindicação trabalhista é apostar na resistência no sentido da contenção pura e simples. Né? Você tá tentando resistir à perda de direitos. Foi o que aconteceu em 2013, né, com as tais greves gerais. Né? As greves gerais de 2013, que não foram greves gerais, sequer foram greves generalizadas, vamos ser honestos, elas estavam, antes de tudo, preocupadas com a perda de direitos. Ou seja, elas não estavam em nenhum momento, essas greves, reivindicando nada de novo. Elas não queriam perder o que já haviam conquistado ao longo de uma longa jornada de lutas da classe trabalhadora. Então, veja bem, quando você faz uma greve, ou diz que vai fazer uma greve geral, para continuar com o que você já tem, obviamente que você está dando, né, uma clara demonstração de fraqueza. Ou seja, o que os sindicatos fizeram em 2013 foi dizer textualmente que eles estavam fragilizados, porque eles sequer estavam mais com perspectiva de avanço. Né? Eles estavam, na verdade, negociando o recuo. Isso é muito triste para uma história. No caso de 2013, o centenário da greve geral de São Paulo, uma greve generalizada no Rio de Janeiro de dimensões consideráveis. Né? Então, isso é muito triste. Né? O que acontece é o reconhecimento que o sindicato ele não consegue mais avançar. Ele tem como função garantir o que foi conquistado por outros que vieram muito antes dos que estão aqui. Então, essa é uma evidência dessa crise do sindicalismo contemporâneo. Tá? E aí eu vou pegar um gancho, aproveitando a fala da Duda, inspiradora, por sinal. O sindicato hoje, que não pensa em potencializar cooperativas, iniciativas autônomas, no sentido que elas tinham, não só nas 3 primeiras décadas do século XX, como eu falei, mas muito antes disso, desde o mutualismo de Proudhon, a ideia de que a classe trabalhadora tinha que se apropriar dos meios de produção, quer fossem as fábricas, oficinas ou os campos. Hoje a resposta é: o que um sindicato pode ajudar a sua categoria a expropriar do patrão aquilo que ele tem e que por direito é da classe trabalhadora? Então, essa dimensão da luta contra a propriedade privada se perdeu, na mesma medida em que ela se perdeu no sentido da luta contra os Estados. Né? Como foi muito bem dito anteriormente também, né, eu acho que a dimensão sindical, infelizmente por conta da perspectiva partidária, e aí é uma clara subordinação de uma coisa a outra, né, é que nós temos que conquistar o Estado. E aí, para garantir direitos que já foram conquistados em outras lutas. Então, não existe, no processo de transformação da classe trabalhadora, avanço quando você negocia o retrocesso. Não existe, isso não existe. Isso só caberia mesmo no exercício retórico de determinadas lideranças sindicais. E é por isso que o Apo Magon coloca, nessa coisa da autonomia, das cooperativas, ou o sindicalismo hoje se volta com estratégias sérias e consistentes para a criação de cooperativas, para produzir essas autonomias a partir daquilo que a Duda falou, né? A partir da necessidade concreta, independente se o trabalhador for anarquista, comunista, é aquilo, né? Tá com a revolução no coração, essa é a questão central. Entendeu? Essa é a questão. E eu acho que nós estamos criando, ou pelo menos tentando criar, coisas diferentes. E aí, como muito bem disse o Marco, a gente está criando essas coisas diferentes
entendendo que a base tem que estar nela, né? Nós vamos reproduzir o vício, o maneirismo da burocracia, né? Temos que fazer com essa base. Vamos fazer com essa base, porque é com ela que a gente vai transformar tudo em favor de todos, né? É o que eu acho. É verdade. Bom, vamos dar prosseguimento. Tem uma pergunta aqui do nosso companheiro Beijo da Silva, Vivian, para Vivian. Vivian, você acha que é possível construir um campo autônomo dentro do CEP e disputar suas eleições internas? E aí, Vivian? Então, Benço, nós já tivemos essa disputa. Não, eu não acho que seja impossível, não. Acho que seja possível. Na verdade, eu acho que é essencial hoje que isso aconteça, né? Porque não há mais possibilidade de um sindicato hoje, no seu topo, ser um sindicato hierarquizado, de cima para baixo, que decide isso. Todas as decisões são feitas de cima para baixo e as bases da categoria, elas não participam de nada. Então, eu acho que, além de ser necessário, né, se é possível, eu acho que é essencial, é necessário, porque senão é impossível que a gente continue dentro de um sindicato que, na verdade, nunca vai dar espaço para que as bases possam se manifestar. Sim, eu acho que dentro das eleições, eu acho que é muito difícil, mas eu acho que é possível ser feito. No entanto, eu vou ser muito sincera na minha resposta. Eu toparia a gente organizar um novo formato de sindicato. Eu não sei se seria um pouco de exagero, mas eu toparia entrar no novo sindicato, começando do zero, com uma nova perspectiva de luta. Porque uma disputa dentro do sindicato, como ele é hoje, é possível? Mas eu acho que é muito difícil. Muito. E eu vejo por todas as greves que a gente já vem somando, né? De 2013 a gente foi vendido, depois da greve seguinte a mesma coisa, e assim, esse entreguismo é uma característica desse sindicalismo, que é um sindicalismo de cima para baixo, onde eles decidem, na cúpula dessa direção decide e impõe para baixo o que eles decidirem. Então a categoria às vezes não é nem informada das coisas que estão acontecendo, só engole aquilo dali, e chega um momento que não dá mais para engolir. Então, assim, é possível essa luta por dentro? Ela vai ser viável? Tipo, vai ter alguma resposta positiva, alguma coisa de transformação? Eu não sei, porque eu não tenho como prever. Eu acho que, na minha opinião, seria muito melhor a gente começar uma coisa nova. Mas isso é uma pessoa muito revoltada que está te dando a resposta, entendeu? É uma pessoa cansada, com assédio moral, que já saiu de escola porque já comprou briga de aluno e aluna, e com problemas muito sérios dentro da escola atual, sofrendo assédio direto, sem o apoio dessa cúpula, dessas direções do sindicato, onde alguns grupos, algumas chapas dentro do sindicato, que são chapas mais revolucionárias e que atendem mais à categoria no sentido do trabalho, porque o que a gente está vendo é um sucateamento da nossa própria profissão. Quando a gente começa a entender que o sindicato ele dá o aval para que uma educação remota seja implementada, e ainda mais que seja usada até pós a pandemia, e dá o aval para isso, não vai lá, aplica a aula remota posterior até a pandemia. Eles estão dizendo que o profissional de educação não precisa mais nem existir, né? Então, se eu tenho um sindicato que já tem esse posicionamento, eu acho que assim, é uma luta por dentro, é possível, e eu vejo que existem chapas aí que estão lutando, entendeu? Eu digo que não é impossível, porque eu vejo esses grupos dentro lutando, se movimentando, se organizando, apoiando os movimentos independentes, apoiando dentro das escolas quem toma frente à iniciativa de ser, que não está submetido a essa política do Estado. Só que assim, é muito difícil. Muito difícil. Eu topo, com toda certeza, uma nova organização. Vamos pensar um novo sindicato? Vamos começar do zero uma coisa nova? Sinceramente, com uma base libertadora, libertária, entendeu? Onde a categoria seja... onde acessar os interesses da categoria seja feito de forma horizontal, onde as pessoas tenham direito à fala, porque eu vou te falar, existem assembleias feitas entre eles, né, onde existem esses conselhos deliberativos, que eles chamam, onde somente os diretores do CEP Central participam,
você tem que fazer uma inscrição, onde você não consegue fazer inscrição, se você não é do CEP Central, você não participa. Aonde que isso é democracia sindical? Não existe democracia sindical nisso. Então, aí, vamos lá, quem tem uma opção de criar um sindicato completamente novo do zero, pega essa galera do sindicato aí, que estão nessas chapas super revolucionárias, com cabeça transformadora, entendeu? Vamos juntar uma coisa e fazer uma coisa nova? Mas eu tô falando de coração revoltado, gente, então é isso. Todos nós temos um pouco do coração revoltado, Vivian. Mas assim, de antemão já coloco para você, não que a ATB ela queira substituir, né, esteja dentro de um cenário de substituição sindical, substituir o papel dos sindicatos, mas já chamo você aqui para vem construir com a gente na ATB. Você, Duda, são... Uma boa ideia, estou querendo muito. São bem-vindos. Valeu, vamos lá. Seguir aqui com as perguntas. Tem o W Bastos, está perguntando aí para todas, e mais em especial para Vivian e o Alexandre, que por estarem em categorias oficialmente sindicalizadas, né? Os problemas do sindicalismo atual fazem com que muitos militantes sociais façam um discurso contra o sindicalismo como um todo. O que vocês acham dessa postura? Qual seria a alternativa? E aí? Quer responder primeiro? Ou eu respondo? Pode responder você, Vivian, por favor. Então, eu vou falar bem sucintamente. Desculpa o barulho, né? Então, o que acontece? Hoje, quando a gente tenta sentar, isso é uma experiência que a gente tem dentro da escola, né? A gente tenta sentar com os professores e conversar com eles sobre a participação, que é essencial irem às assembleias, a acompanhar as assembleias, a estarem nos atos, né? Porque não adianta você sentar na sala dos professores e reclamar se você não se organiza para tentar mudar alguma coisa. A resposta quase sempre é a mesma, que é o que o W acabou de falar. Eles dizem assim, mas eu não acredito mais no sindicato, porque toda vez que tem uma luta, eles entregam a luta, o resultado da luta mesmo, no momento que é chave, no momento que é essencial. Ela chamou a votação. No momento que é essencial da luta, eles entregam, não muda nada nunca. Então, assim, a categoria, ela está cansada. E eu não estou falando para uma pessoa que não está à frente de luta. Eu acho que o Marcão me conhece de muitas e centenas de batalhas, e ele sabe onde eu estava em todas elas. Ele está aí de experiência própria, não é uma pessoa que não me conhece. Então, o que me deixa muito angustiada é que as pessoas já perderam essa perspectiva de que o sindicato vai representá-las, né? Que vai fazer alguma coisa para mudar realmente as necessidades delas, o que elas estão precisando, e elas se sentem completamente abandonadas na escola. Então, ou elas aprendem, isso é péssimo, elas aprendem a obedecer às regras que vêm da direção e não contestam nada para não ter aborrecimento e passam a ter um discurso, que é exatamente o seguinte: a direção quer que faça isso? Então faz. Quer que aprove todo mundo? Então bota. Quer dar 5 para todo mundo? Bota. Eles não contestam mais as direções, que são, sim, pau-mandado da Secretaria de Educação, com raríssimas exceções, então, apenas para não ter mais aborrecimento, porque eles sabem que não vão ter um apoio do sindicato. Porque essa luta, ela não está acontecendo dentro do sindicato, né? O sindicato, no início dessa pandemia, que ele apoiou o boicote ao EAD, ele tinha que ter mantido isso como base da luta dele, porque a categoria, no início, se viu revoltada, eu não quero aplicar o EAD, eu sou contra o EAD. Depois ela se viu abandonada, porque o sindicato não tomou uma postura, não respondia aos e-mails, você mandava o sindicato um e-mail para o CEP Central, ele não dizia o que tinha que acontecer. Muitas pessoas me chamaram, Vivian, o que está acontecendo? Assim, gente, eu vou conversar aqui, ver o que está acontecendo, porque eu também não sei. Se sentiram abandonadas, fragilizadas, sozinhas. Muitas foram dar suas aulas lá na plataforma lá do Google Classroom, apenas porque elas se sentiram completamente abandonadas e descrentes do que, se acontecesse alguma coisa com elas, elas teriam algum apoio do sindicato, entendeu? Então, essa é uma questão.
essa categoria ela está completamente descrente que esse sindicato vai fazer alguma coisa para poder mudar a situação que está hoje. E o que fazer? O que fazer é construir alguma coisa nova. Né? Eu vejo que dentro do sindicato, como o Marcão falou, a gente não pode falar sindicato de uma maneira generalizada, eu até concordo com ele que isso é um equívoco meu. Mas acho que é um vício de linguagem, né? Mas essa cúpula sindical, ela está aí, ó. Ela muda só de formato, ela muda às vezes da cara, mas o pensamento é o mesmo. Eu acho que enquanto o sindicato ele tiver esse mesmo pensamento, a gente não vai conseguir alterar nada. Por isso que eu falei dessa necessidade de a gente botar pessoas que estejam realmente tentando construir uma mudança pela base, né? Pelas categorias que são aquelas que estão ali na sala de aula, passando todos os seus perrengues dia a dia, entendeu? E não atendendo aos desígnios de acordões, porque, sinceramente, vou te dizer, é muito verdadeiro isso. A categoria está de saco cheio de acordos. Né? É isso, porque são vários acordos. Em algum momento enche o saco de fazer acordo. E é isso, a categoria não acredita mais em acordos. É isso. Infelizmente é esse cenário dado. Mas vamos seguir. Então, gente, infelizmente nós estamos com o tempo apertado aqui, aí só dá tempo para mais uma pergunta, e eu vou fazer essa pergunta aqui do Igor Dalla Vecchia. É isso mesmo? Desculpa se eu errei aí a pronúncia, eu não sou muito bom, parece italiano, né? Então, para a Duda. Pergunta para a Eduarda. As plataformas têm, além de mediar o serviço de venda e entrega, capturado um volume muito grande de dados sobre todos os movimentos dos entregadores, consumidores e restaurantes. Essas informações são muito importantes para as plataformas renovarem suas estratégias de expansão e mudanças do próprio serviço. O movimento de entregadores e entregadoras antifascistas tem discutido como superar essa captura involuntária de informações por parte das plataformas? Duda. Bom, companheiro, essa questão é muito complicada, até porque a gente não consegue ter acesso nem à porcentagem certa de taxa que eles tiram das empresas ou taxa que eles tiram das entregas. Então, essa questão de acessar os dados deles ou de se prevenir em termos de segurança é muito difícil, né? A gente acaba, quando aceita os termos de condição e uso lá do aplicativo, a gente realmente está submetido a eles. E isso daí entra um pouco até com uma fala que o Marco colocou lá no início, que é sobre as novas estratégias de luta também, né? Essa questão de segurança de dado é muito complicada, considerando, por exemplo, que os entregadores antifascistas, o movimento nacional, agora a gente tem que se reunir pela internet, e essa questão de segurança de dado é difícil para a gente lidar até com as nossas próprias reuniões internas, né? E pelos aplicativos é difícil ter acesso até a informações básicas de valores. Então, a gente não tem conseguido avançar muito nesse debate, respondendo sua pergunta. E eu gostaria de fazer um paralelo também com a resposta do Samis sobre ele tocou no ponto de expropriar os meios de produção, né? E paralelo também com a fala do Marcão, a gente está num momento que os meios de produção, se a gente falar dos aplicativos, os meios de produção não são físicos, né? Esse meio de produção dos aplicativos é mediado por dados. Então, a gente está num momento que é vantajoso no sentido de que a gente não precisa ir lá tomar a fábrica, os meios de produção físicos. Mas a gente consegue se apropriar de dados já existentes e produzir nossa própria tecnologia, né? Considerar que nenhuma tecnologia tem ideologia. Uma máquina da indústria têxtil não tem ideologia. Um celular necessariamente não tem ideologia, né? Agora, quem produz esses instrumentos e quem aplica esses instrumentos tem ideologia. Então, nesse momento, a gente
é vantajoso que nesse novo formato de luta, né, nesse novo momento contemporâneo que a gente está, a gente consegue tomar os meios de produção sem necessariamente ser físico, né? Então, fazendo esse paralelo com a fala anterior, e, bom, essas questões de segurança estão sendo bem complexas de lidar, principalmente nesse momento que tudo está sendo mediado pela rede, né? Não só nosso trabalho, mas até nossa própria organização interna do movimento. Então, complicado. Tem que avançar muito nesse sentido. Verdade, Duda. Muito verdade mesmo. Então, gente, eu peço aí mais uma vez imensamente desculpas aí por não contemplar todas as perguntas, mas infelizmente nosso tempo é escasso e agora eu peço para os nossos participantes aí, participantes das nossas participantes, fazerem as considerações finais aí do nosso bate-papo. Podem começar. Pode ser... Bom, aqui na minha tela está aparecendo Duda, Samis e Vivian. É esse o processo? Pode ser nessa ordem? Pode ser. Bom, pode ser. Bom, primeiramente, agradecer imensamente a reunião aqui dessa live, as discussões tocadas aqui, a aula do Samis, toda a exposição da situação que a Vivian trouxe. Me sinto abraçada de ver rostos conhecidos aí no meio dessa pandemia louca e fico muito grata de estar aqui com outros trabalhadores também na luta, né? E, bom, gente, autonomia e autogestão é o único caminho, né? Todos nós somos trabalhadores e aperta para todo mundo, né? Então, só a união realmente que a gente consegue uma transformação efetiva da nossa realidade. Valeu, gente. Show de bola. Samis, Bom, contigo. Acho que a Eduarda falou o que era essencial. Eu também estou muito satisfeito de ter podido dialogar com a Vivian, que eu não conhecia, com a Eduarda, que eu mais tinha ouvido falar, a Marco eu já conheço. E o que eu acho o Galeano tem uma metáfora, uma alegoria muito interessante. Ele diz que o historiador é um profeta voltado com os olhos para trás, né? Passados. E eu acho que um pouco é o debate de formação também. O debate de formação é por aí. Então, quando a gente fala, por exemplo, de todas essas experiências do século XX, as 3 primeiras décadas, que nos parece muito longínquas, e às vezes, talvez, para alguns inoportunas, não que isso tenha a ver com os dias de hoje, eu acho que esse debate tirou essa dúvida, né? Existe, sim, uma necessidade de a gente pensar a tradição de luta da classe trabalhadora de forma genealógica, né? Buscar como um processo, até para que a gente não ache que o sindicato sempre foi isso. Né? Então, assim, só mesmo... eu acho que a questão central, mais contemporânea hoje, ela está expressa também na experiência das 3 primeiras décadas. Vamos lembrar que, naquela época, o sindicato, um dado que eu acho que é didático, os sindicatos, às vezes, tinham direções, que, na verdade, eu chamava de secretariado, de 3 meses. As direções, às vezes, eram mandatos imperativos, né? Com possibilidade de instituição a qualquer momento, sem prazo fixo para a duração desses mandatos. Então, eu acho que isso é fundamental. Isso é um exemplo, entre muitos. Eles não eram patrimonialistas. As sedes dos sindicatos mudavam, às vezes, muito de endereço, exatamente porque eles não tinham propriedade das sedes do sindicato. Eu acho que hoje o sindicalismo está muito patrimonialista. É por isso que se aferra, é por isso que se bate pela defesa dos bens materiais, dos bens imóveis, e se preocupa tanto com isso que, às vezes, esquece que a sua principal função é a transformação, e não a conservação, né, dos bens imóveis, de alguns tipos de sinecuras que acontecem, que aparecem. Isso é que é fundamental. Então, nesse sentido, é importante para a gente entender que é possível um novo sindicalismo, como deseja a Vivian, ou também nós desejamos,
e não por acaso estamos tentando aí, não construir a ATB, né? Isso é fundamental, você entender isso como genealógico. E essa história é nossa. Nós somos classe trabalhadora. Tá? É isso aí. Obrigado aí pela atenção de todas e todos. Obrigado, Samos. Vivian? Então, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, rever muitos de vocês que a gente já não se vê há bastante tempo, e pedir desculpa pelo meu atraso, pela minha complicação com a minha internet, que cai e volta toda hora, né? E eu acho que reforçar um pouco aí as frases do Sami, dizendo que o sindicato ele precisa recuperar esse movimento de luta, de união e de transformação. É claro que os professores e professoras e educadores, a gente quer que o nosso salário tenha a retomação do nosso... Há 7 anos que a gente não tem um aumento, né? Nem um reajuste, mas essa luta passa por isso e passa por outras questões também, que é a própria qualidade do nosso trabalho, é o não sucateamento do nosso trabalho, é o entendimento da gente enquanto transformadores, porque a gente precisa, porque isso está se perdendo, né? A gente precisa entender que o sindicato deve ser um espaço onde a gente pode lutar para transformar a gente próprio e o nosso trabalho, entendeu? Porque é impossível a gente continuar... não somente, eu acho que essa pandemia, ela só aprofundou isso, ela, na verdade, ela foi um saculejo na gente, para dizer se tem uma coisa muito errada, entendeu? A gente está acostumado a ficar com um sindicato que não está transformando, entendeu? Onde são sempre as mesmas pessoas que querem mudar, que estão lá lutando, que estão lá na frente, que se indignam quando tem esses acordos que são feitos de cima para baixo, que só atendem um grupo e não toda a categoria, e com isso as categorias se afastam, se distanciam, se desinteressam pela luta. Então eu acho que o sindicato ele tem que retomar essa luta, inclui, é óbvio, a valorização do profissional. A gente não tem como ficar 7 anos sem ter um reajuste salarial, mas também a valorização da gente enquanto indivíduos transformadores, porque você assumir, por exemplo, que a educação remota passe a ser daqui para frente uma substituição da nossa própria profissão, e o sindicato não gritar e dizer, tá errado isso, entendeu? Para que você entendendo que os professores precisam existir? Então, se a gente não tiver um sindicato que vai gritar por isso, realmente a gente vai ter cada vez mais a categoria se afastando. Você vai ver professores com maior número de depressão, extremamente assediados, com acúmulo de função, porque agora eles vão ter o trabalho da sala, o trabalho do computador, tem que aprender a mexer, coisas que nunca nós tivemos acesso a aprender isso, a gente não teve informação disso, entendeu? Então, assim, eu preciso revolucionar e transformar essa perspectiva sindical. E é bom saber que a gente pode unir forças, né, não apenas na categoria da educação, mas com outros profissionais que também estão tentando transformar os seus espaços de luta. E é bem isso mesmo, tá bom? Obrigada aí, obrigada, boa noite para todos. Muito obrigado, Vivian. Fraga. Obrigado, Alexandre Sames. Obrigado, Eduarda, Alberto. Agradecer muito a participação de vocês aí nessa conversa, nesse diálogo. E agradecer a todos os participantes aí do chat, né, que tiveram aí presentes, nos contemplando com a sua presença, em assistir a nossa live, nossa discussão. E já faço um convite aqui para acessarem a nossa página aí no Facebook, para a gente estender esse diálogo aí e conversar mais sobre essa questão do sindicalismo que é tão pertinente para a luta social, nossa luta social. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço a todos e a todas. Bom final de semana. Valeu. Valeu!